Bom dia, estamos aqui com mais um Educa Brasil, o nosso encontro com a educação. Hoje vamos entrevistar a professora Justina Moder Maccarini. Ela é mestre em educação e professora de matemática. Nós vamos conversar com ela o que é esse negócio da alfabetização matemática, por que é importante a criança desenvolver o seu raciocínio lógico. E vamos perguntar para ela uma pergunta que todo mundo quer perguntar para a professora de matemática. Por que as pessoas não gostam de matemática? Né? Bom dia, professora. Bom dia, Ademar, bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando nesta manhã. E realmente a matemática é algo intrigante, porque quando você entra numa sala inicial de escola, ou mesmo a criança em casa, ela faz muitas brincadeiras e ela se envolve com aquele conhecimento matemático, né? E depois, quando ela começa a frequentar a escola, passa os seus anos, quarto, quinto ano da escolarização, a gente percebe que aquele gosto pela matemática começa a diminuir. E quando chega então no sétimo, oitavo ano, aí a minoria da turma que gostam de matemática. E parece que ali tem algo que nós temos que realmente estar atentos e preocupados. Por que isso? Talvez porque um dos aspectos que nós podemos levantar é que a educação matemática ou a matemática formal da escola dá muita ênfase na questão da simbologia, da formalidade, distanciando da realidade do dia a dia, né? Pois é, mas existe um engano, na verdade, na sociedade. A gente não percebe, eu acho isso, né? A gente não percebe que tudo está relacionado à matemática, tudo está relacionado à lógica. Sim. E a importância, né, e é isso que eu acho que eu gostaria de focar com você. Qual que é a importância, por exemplo, na criança, desde o bebezinho lá de 3 meses, ele tem contato o tempo todo com símbolos matemáticos, com os conceitos matemáticos, e muitas vezes de maneira errada. Mas é importante que as pessoas percebam isso que as pessoas percebam que a criança o tempo todo está desenvolvendo a sua lógica. É fundamental, inclusive em casa, os pais, né, nos jogos, nas brincadeiras do dia a dia, chamar a atenção mesmo da criança para as atividades onde ela vai conviver nesse universo, que ela vai fazer um joguinho de par ou ímpar, brincar, ou mesmo fazer sequências lógicas, todas as brincadeiras que ela faz, é uma fila com as amiguinhas, estar atento para essas sequências, essa numeração que ela está usando, os baralhinhos, os jogos que ela tem no dia a dia, tudo isso vai construindo o raciocínio lógico. São atividades matemáticas, que depois, quando ela entra na escola... E as pessoas não percebem, as pessoas não olham por esse lado. Não percebem. Inclusive, é importante os pais estarem atentos, né, no dia a dia com as histórias que eles contam. Se eles vão perceber as histórias que eles contam, tem muita matemática, sim, só que passa despercebido. Por exemplo, os 3 porquinhos. Né? Quantos porquinhos são? 3. Brincar com a criança. O que é o 3? Quanto é essa quantidade? Está aprendendo quantidades, né? Exatamente. Conceitos matemáticos. Exatamente. Então, nessas histórias infantis, a matemática ela está muito presente. Só cabe a nós, adultos, ao contar essas histórias, estar atento para isso também. Chamar a atenção da criança. O que é o 3? São 3 porquinhos. Como é que eu formo o 3? Lá a criança de 2 aninhos, 1 aninho, 3 aninhos. E até é comum a gente ver essa questão da alfabetização matemática. Quando a criança faz 1 aninho, a festinha, quantos aninhos você tem? Ela mostra o dedinho, né? 1 aninho. O que significa isso para ela? Ela não tem ainda noção do que significa um ano, que é um conceito matemático, uma medida de tempo, né? Ela não tem ainda esse conceito formado. Porém, ao colocar aquele 1 aninho, já chamar a atenção dela é uma quantidade. Em que outras situações ela está usando esta quantidade 1? Né? E depois 2 aninhos, e aí vão em várias situações, né, que ela vai colocando. Né? Mas nós temos na sociedade muitos conceitos errados, não temos, que nós aprendemos? Temos. Que aprendemos naturalmente como... mas aprendemos conceitos errados, né? Errados e eu poderia até colocar equivocados, né? Por exemplo, assim, eu vi esse dia atrás um programa de televisão, né, em rede nacional. Mas não foi aqui no Educa Brasil? Não foi, graças a Deus, não foi no Educa Brasil, em nenhum programa sério de educação. Mas um programa em rede nacional, bastante popular, em que dizia a seguinte informação, né, que o apresentador passava e colocava a seguinte, estamos produzindo, o Brasil hoje produz e exporta melancias quadradas. Né, uma preocupação nessa produção, porque a forma com que essa melancia quadrada, ela facilitaria o armazenamento e o transporte. O que significa um quadrado? Uma melancia quadrada. Então, o conceito, isto é um quadrado.
Quadrado é uma figura plana, então uma melancia quadrada. Ou será que a melancia teria esta forma? Se a melancia tem esta forma, que é de fato o que a melancia tem, que é uma forma cúbica, então ela não é quadrada. Quadrado tem esta forma. E a melancia que o Brasil está produzindo agora, exportando, né, tem esta forma. É uma figura geométrica espacial. Então, quando aparece isso na mídia, causa realmente assim um equívoco de conceito. Aí distancia o conceito errado. Errado. Porque, na verdade, é uma melancia com a forma cúbica, que tem, sim, as faces quadradas. Porém, ela não é quadrada, porque quadrado é um plano. Sim. Né? Então, e tem vários exemplos desses, né, que nós aprendemos, mas não é só na matemática, nós aprendemos um monte de conceitos errados. Mas esse tipo de conceito vai fazer diferença lá na hora que a criança for aprender quadrado, retângulo, né? Vai fazer diferença, porque ele começa a misturar os conceitos, né? Demora um pouco. Exatamente, porque ele fala assim, opa, é o quadrado. Mas se a melancia é quadrada, e não é o quadrado que a escola agora está me apresentando, então, e agora? Há um conflito. Ele tem que, na verdade, desfazer aquele conceito, digamos assim, passado pela mídia ou passado no dia a dia, para criar o conceito correto, matemático. E daí, realmente, assim, muitas vezes, conforme isso é trabalhado, pode gerar um certo desgosto pela própria matemática, porque parece, assim, que o que está aqui não está em consonância com o que está na escola. Por isso que é importante também que o professor trabalhe daí na escola com esse conceito, inclusive a participação dos pais. Quando os pais observam na mídia e têm dúvida desses conceitos, o pai e a mãe têm essa obrigação, inclusive diante da escola onde seu filho estuda, questionar, levar ao conhecimento. Mas isso está correto, não está? E ali poderíamos até levantar um outro, né, Ademar? Que é a questão que é muito comum os nossos filhos e nós assistimos futebol. Aí quando a gente vê lá o narrador, né, narrando futebol, lá, e faz a seguinte, por exemplo, colocação, né? O gol, né, um time lá fez o gol e acertou o ângulo do gol. O que é esse ângulo do gol? É outro conceito equivocado, passado na mídia. Porque quando eu falo em ângulo, o conceito em qualquer lugar que entrar no espaço, imaginamos aqui a trave, em qualquer lugar que a bola entrar aqui neste espaço, imaginando aqui a trave, ele está dentro do ângulo do gol, porque o ângulo é todo esse espaço na abertura de duas retas que se encontram, né, aqui num ponto em comum, que é o vértice. Então, todo esse espaço forma o ângulo do gol, todo. Então, independente se passou no meio, na lateral, então, em qualquer lugar, isso é conceito matemático, né? Então, eles só dizem que entrou no ângulo do gol quando a bola entra próximo ao vértice do ângulo do gol. Então, também é um conceito equivocado, que realmente passa. E que nós temos que estar totalmente em sintonia, nós pais, nós educadores. Para perceber esses conceitos e acabar... E trabalhar o adequado. Trabalhar, pelo menos refletir um pouco sobre ele, né? Até porque assim você desenvolve o senso crítico em cima da informação, que é um outro aspecto da matemática, né? Exatamente. Bom, nós estamos entrevistando a professora Justina. Ela é professora de matemática, especialista, mestre em educação. E nós estamos falando dessa questão da alfabetização matemática. Por quê? Nós falamos sempre que a criança tem que aprender a ler, escrever e contar, né? E conhecer os números, né? Mas é muito mais do que conhecer os números, né? A criança precisa ser alfabetizada na matemática. Ser alfabetizada é o quê? É conhecer todos os símbolos, conhecer os conceitos matemáticos, que vai fazer a diferença lá na formação dela, mas não só na formação. Todo o desenvolvimento lógico dela vai estar relacionado a esse aprendizado ou não, né? Bom, eu quero falar para vocês o seguinte, nós temos uma parceria, agora o nosso programa vai para a TVA. TVA, nós temos uma parceria, o Instituto Duca Brasil e a TVA, o canal 40. Você pode assistir durante a semana o nosso programa. E você que ainda não é assinante de nenhuma TV a cabo e gostaria de saber as promoções e as ofertas da TVA, você pode acessar o site da tva.com.br ou ligar para a TVA 3074-8383. Justina, uma coisa que que educadora sempre se discute e fala muito, sim, a tabuada. Ela tem que ser decorada ou não tem que ser decorada? Ou vamos mudar a palavra.
memorizada. Memorizada, porque agora... decoreba é feio, né? Feio, é. É só aqui assim, no Brasil é feio, mas não é no mundo, mas aqui é. Exatamente, porque a questão decoreba nos remete à década de 60, 70, onde os alunos ficavam de castigo, Tem que falar o texto inteiro. Exatamente, então, por isso que a gente não usa muito a palavra decoreba, mas na verdade passa a ser... Decoreba é apelativo mesmo. Hoje usamos mais memorização. Ele deve memorizar a tabara? Com certeza, mas não como ponto de partida de um conhecimento. Então, qual é o encaminhamento hoje bastante aceito e bastante trabalhado e pesquisado, inclusive? Então, sempre o professor tem que partir de uma ação, de uma vivência. Isto é, o aluno tem que vivenciar a própria criança em casa, vivenciar várias situações que remetem a situações de multiplicação. Então, ele tem que vivenciar jogos, atividades... Entender por que é 3 vezes 3. Exatamente, ele tem que compreender. A partir do momento que ele compreende, ele vai gostar daquilo, que ele aplica aquilo. Por exemplo, tem um famoso jogo que a gente faz muito na escola, com crianças, que é o jogo do boliche. Então, você faz lá o jogo do boliche, cada pecinha, valendo, por exemplo, se eu quero construir o conceito da tabuada do 3. Então, eu coloco cada pino valendo 3 pontos. E a criança vem e joga, ela sabe que levou 4 pinos? Então, ela fez 4 vezes o 3. Ela fez 3 mais 3 mais 3 mais 3. Ela fez quantos pontos? 12. Então, brincando, ela vai construindo esse conceito automaticamente. Depois, nesse jogo, nessas atividades, quando ela vê, ela incorporou esse conhecimento. Porque, como nós colocamos, a criança tem que passar por 3 fases na construção desse conhecimento matemático para construir um conhecimento significativo. Que seria essa ação, essa vivência, que ela compreende, através de um jogo, de uma brincadeira. Ela vai registrar. Ela tem que simbolizar, sim, esse conhecimento matemático. Então, ela primeiro vivencia, ela constrói, ela simboliza esse conhecimento dentro de uma linguagem específica, que é a linguagem matemática, né? Que é uma linguagem formal, com toda essa simbologia, né? Mas se ela primeiro vivenciou e depois simboliza, ela vai simbolizar aquela ação, aquela vivência. Então, fica mais concreta. E, por fim, incorporar aquele conhecimento que seria a famosa memorização, né? Então, ela tem que incorporar, tem que fazer parte da vida dela. Mas tem que memorizar. Tem. Não tem outro jeito, né? Não. E fazer jogos, atividades, ela tem que memorizar. Até porque... Mas depois tem uma hora que tem que saber que 3 vezes 4... 4 é 12. Que ela não precisa... fazer conta. Exatamente. Mas isso é claro que existe todo um processo que começa ali no 2º ano da educação, né, escolar. Mas tem que levar a tabuadinha para casa? Tem que levar pedacinho por vez, né? Por quê? Senão vai comprometer a construção do conhecimento no 6º ano, no 7º ano, quando ele trabalha com divisibilidade, quando ele trabalhar com a álgebra, né? Ele terá mais facilidade se ele compreendeu e memorizou. Com certeza. Com certeza. Mas tem que memorizar. Tem. Isso é importante, porque existe um preconceito enorme nesse negócio. Então, é importante perguntar para quem sabe, não é mesmo? Exato. Bom, nós estamos promovendo em maio, e quero avisar aqui, nós vamos falar agora até maio, né, em todos os programas. No dia 17 e no dia 31 de maio, nós teremos o primeiro encontro Educa Brasil de Pais. Nós teremos em dois locais de Curitiba. Uma será numa escola na SIC, na escola Tancredo Neves, no dia 17. E no dia 31, na escola Lúcia Bastos, lá no Alto Boqueirão. Então, nós levaremos alguns educadores, mestres, doutores, para falar, para palestrar, para falar diretamente com os pais. Nós, como dizemos aqui muitas vezes já, nós queremos ser o canal de comunicação entre os especialistas, as pessoas que pesquisam, que sabem como ninguém, como é que funciona o aprendizado, o desenvolvimento humano, para levar para as mães e para os pais que são os responsáveis pelos outros 80% que não é a escola formal, a educação da nossa próxima geração. Então, não deixa de acessar o nosso site e marque na sua agenda lá. No dia 17 e no dia 31, nós teremos aqui o primeiro encontro Educa Brasil, de pais. Você acha legal essa ideia, professora? Fantástica, fantástica. Eu acho que a aprendizagem da criança como um todo, e eu aqui ressaltaria essa alfabetização matemática, quando há esse envolvimento de comunidade, pais e a criança. A criança ela tem que se sentir que os pais estão envolvidos, que estão buscando também esse caminhar juntos. Eu acho que é o caminho das pedras. É o caminho. E nessa coisa de pais, dos pais ajudar a escola, a lição de casa é importante para a matemática? Fundamental. Não só como a repetição de repente. Em todas as áreas ela é fundamental, e em matemática, sim, eu colocaria
realmente reforçaria bastante esse trabalho. Por quê? O professor trabalha na escola a construção, ele trabalha o conhecimento formal, que é obrigação da escola, que é tarefa, que é trabalho da escola, formalizar o conhecimento historicamente acumulado, construído e que está se construindo ainda, né? E daí, nem sempre há tempo hábil para o professor fixar todo esse conhecimento. Ou mesmo buscar informações da mídia, para que o aluno leve para a escola para socializar e conversar sobre o que ele observa. Então, é fundamental que a criança faça essas tarefas, é fundamental, seja para fixação, seja enquanto buscar novas informações que o professor solicita no meio em que a criança vive. Então, por exemplo, assim, ela precisa levar folders de mercado para no dia seguinte fazer alguns trabalhos envolvendo situações da matemática daquele folder. Então, essa contextualização é fundamental. Aí o pai poderia perguntar, mas por que o professor não vai buscar esse folder? Não é função do professor? Poderia até ser. Seria até mais cômodo, muitas vezes, o professor ir buscar esse folder e levar. Porém, o aluno, ao buscar esse folder, levar para a escola, ele está desenvolvendo outras habilidades que são fundamentais tanto para a vida quanto para a matemática, que é a investigação, a busca, a procura, né? A responsabilidade, eu tenho que buscar, eu tenho que levar esse material. Agora, o exercício de matemática que a criança leva lá para fazer, aprendeu a fazer conta de mais e de menos. Ele leva lá um monte de exercício de conta para fazer. Isso é fundamental para fixar aqui aquele conhecimento. Né? Que é outro aspecto, exatamente. Esse exercício... de fixação do conhecimento. Também nós temos no Brasil essa discussão. Né? Em alguns países é muita lição, outros é muito pouca lição. É na mesma turma, né? Sim, a gente tem isso. Mas assim, quanto que é muita lição e quanto que é pouca lição? Tem esse número? Não tem. Isso é uma Depende coisa assim. do que está se aprendendo. Mas assim, em termos de tempo, por exemplo, uma criança ficar 2 horas fazendo lição todos os dias é muito tempo? Depende do nível. Se você pensar no nível de 6º, 7º ano... Quinto, oitavo, por exemplo. Exatamente. Não seria um grande tempo. Ele teria que chegar... Tempo razoável. O tempo razoável, 2 horas por dia. Além do horário da escola. Além do horário da escola. Porque ele está numa fase... Porque se você pensar 4 horas e meia de estudo na escola, umas 2 horas, 1h30, 2 de tarefa, ele ainda quanto tempo ele teria na semana para outras atividades, né, de outros contextos. Então, é fundamental. E em matemática, gente, a fixação, o trabalho com algumas problematizações que o professor dá para casa, ele é de extrema importância. Se o aluno já fixou na escola, ele vai ter mais facilidade, por isso que o tempo é muito relativo. Sim. Porque se ele já construiu, ele já tem aquela habilidade, já um tanto assimilou mais rapidamente, com meia hora ele faz. Aquele aluno que tem um pouco mais de dificuldade, aí realmente cabe, gente, né, aos pais, aquela atenção um pouquinho maior. Deixa eu sentar aqui. Aí vem aquela questão, mas eu trabalho fora o dia todo e tal. Mas 10 minutinhos, 15, filho, tenta adiantar, porque é claro, é importante que o filho crie a sua autonomia também, principalmente os maiores, né, 4º, 5º, 6º ano que eles vão adquirindo essa autonomia no estudo, né, no próprio gerenciamento desse estudo. Ou não, né? Ou não. Mas assim, é importante que o pai e a mãe, de repente, estejam ali próximo. Eu sei que meu filho tem um pouquinho mais de dificuldade, então deixa eu conta uma historinha, coloca uma musiquinha, né? Essa questão, e estar com ele. É fundamental que ele faça a tarefa de casa. Fixa. E a professora não falou com essas palavras, eu quero frisar aqui. A lição de casa, o tempo de estudar em casa, é fundamental para aprender o conteúdo, para desenvolver todas as coisas que a professora Justina falou. Agora, é mais importante ainda, porque desenvolve uma coisa chamada hábito de estudo. No mundo moderno, ninguém consegue viver sem estudar muito. Né? Se nós não ensinarmos nossas crianças a terem hábitos de estudo, terem momentos para parar e estudar, a matéria da escola vai começar assim, estudar para a prova, estudar para fazer uma pesquisa, estudar para entregar alguma coisa, mas lá no final, mais para frente, ele vai ter que fazer isso porque precisa fazer. Né? A profissão dele exige que ele pare e ele tenha esse hábito já. É importante também por isso, muito também por isso. Né? Até, só complementando a tua colocação, eu vivenciei uma situação, eu gosto de colocar essas situações do dia a dia, porque elas são importantes. São assim, acho que refletem exatamente tanto a questão escolar, quanto esse hábito de estudo. Esse dia atrás, eu fui numa loja comprar umas roupas, né, até uniforme escolar para minha filha estava junto, e ela deu um total de R$233 a compra. Aí aquela velha pichincha que a gente tem que fazer, né, e se for à vista, tem desconto? A balconista falou, tem 5%. Eu falei, então eu vou pagar à vista, então veja quanto que fica, né? E ela imediatamente pegou a calculadora, calculou, ela falou, olha, ficou 228. Eu olhei e falei assim, mas não é 5%? Sim, é 5%. Eu falei, então, de 233 menos 5% dá menos do que 228.
Ela olhou assim, fez mais uma vez, fez duas. E até minha filha observava, eu acho muito legal isso, porque depois tivemos uma conversa em cima disso, que é um aprendizado matemático, né? Então, estar atento a isso. Aí ela ficou desconfiada, eu fiz a colocação que não seria isso, que seria menos, porque se for 5%, em 100 daria R$5, em 200 daria pelo menos R$10. Daí ela foi lá, falou com a gerente da loja, retornou, mas não estava convencida. Realmente ficou em 220, que era R$11 e pouquinho o desconto. Mas ela não ficou convencida. Isto é, o que nos faz refletir isso? Este hábito de estudo que nós vamos precisar para o nosso trabalho depois. Então, é uma balconista que tem provavelmente ensino médio completo e que não consegue fazer, ou não consegue perceber 5% em cima de 200. Não, é pior, não sabe fazer a conta de porcentagem nem na calculadora, né? Na mão, nem pensar. Exato, e com a calculadora. Né? Então a gente diz a calculadora resolve tudo, não. Porque ela diminuiu R$5, não 5%. Exatamente. E ela não percebia a diferença. Mas isso é falta de escola básica. Exatamente. Começa ali. Falta de escola básica. Bom, nós estamos aqui entrevistando a professora Justina. Estamos falando de matemática, né? É uma matéria difícil, todo mundo diz que não gosta. Eu gosto, sou formado em matemática, você também, né? Com certeza. Gostamos bastante. Mas as pessoas não gostam, nós vamos falar sobre isso, um pouquinho mais sobre isso. Por que as pessoas não gostam, assim? Está relacionado a isso. Não percebe a importância da matemática. Nós vamos falar daqui a pouquinho. Eu quero falar com vocês o seguinte: você pode ouvir o nosso programa todos os dias aí, nos últimos programas, se você quer saber o que o Demar está falando na Educa Brasil, no nosso site. Nós temos os áudios dos últimos 10 programas. Todo esse programa aqui vai para o ar no domingo de manhã. E durante a semana você poderá falar para os seus amigos: olha, está no site que o Demar entrevistou o professor de matemática lá e tal. Qual que é a ideia? É levar esse conhecimento e dar condições, né? Eu uso a tecnologia, né, Justina? Para as pessoas acessarem. institutoeducabrasil.com.br. Bom, eu quero também aproveitar essa paradinha, porque eu quero dar a dica de preservação da natureza de hoje. Nós estamos falando muito da natureza, né? E é uma dica simples. Você sabia que se você tampar a panela enquanto ela cozinha, você economiza gás? Pense nisso. Você economiza gás por quê? Não vai sair o calor de dentro da panela, cozinha mais rápido e você vai economizar gás. Se 180 milhões de pessoas no Brasil fizerem isso, quantos quilos de gás nós deixaremos de queimar por dia? Pense nessa dica. Boa dica, né, professora? Excelente. Precisamos, né, estar aí atentos a esse meio ambiente, né? Uma pergunta que as pessoas fazem, Justina, sempre que você vai ensinar alguma coisa de matemática, trigonometria, né? Bom, vai ensinar lá ângulos, né? As pessoas falam: para que eu vou usar isso? Né? É assim, existe um pré-conceito em relação ou não? Existe. Até eu acredito que nós somos frutos um pouco desse ensino tradicional da matemática, né? O que o ensino tradicional da matemática previa, né? Que ali da década de 50, 60, depois entrou na matemática moderna, né? A quantidade excessiva de simbologias, de formalismo, né? E acredito que vem assim hoje, está refletindo esse ensino tradicional, onde a matemática era pronta, acabada, sem aplicação, era desvinculada da realidade. Então, eu acho que hoje ainda estamos com resquícios deste ensino tradicional da matemática. Não que a matemática, ela avançou sim, mas se nós pensarmos, o 2 mais 2 da década de 50 é o 2 mais 2 que é hoje. Mas a forma de se trabalhar esse 2 mais 2 é que hoje estamos procurando encaminhar diferente. Mas assim, cabe essa pergunta? Por que nós aprendemos isso? Porque cabe. A te coloca, sim, cabe. Não tem que aprender para desenvolver? Também, o raciocínio. Tem que aprender. Até se você pensar assim. Você não cai no exemplo da menina que não sabe fazer conta de percentagem? Perfeito. Você coloca. Redução de lógica, não é isso? Exato. Você coloca a questão da trigonometria do ângulo. A do ângulo, até já citei um exemplo ali. Se o narrador de futebol soubesse o conceito ou dominasse esse conceito padrão científico do ângulo, ele não faria esse comentário. É lógico que ele usa o senso comum. Então, porque é uma linguagem que todo mundo usa. E nem sempre o senso comum, o conceito bate com o conceito científico. Agora, eu te colocaria um outro conteúdo ali, que seria, por exemplo, quem lembra da famosa fórmula de Bhaskara? Quem fez a 8ª série, pegou até um tanto de aversão lá na equação de 2º grau, fórmula de Bhaskara. E hoje nós temos aplicações bastante interessantes, vários problemas de área, cálculo de área de superfície, onde eu conheço alguns aspectos e não conheço outros,
que eu posso usar a fórmula de Bhaskara. Então, em vez de trabalhar aquelas equações sem significados, só com o formalismo matemático, desvinculada da realidade, se eu trabalhar uma problematização que envolve o conceito de área, em que seja possível aplicar a fórmula de Bhaskara, ou que caia numa equação de segundo grau, o aluno vai pensar, opa, então eu posso aplicar a fórmula de Bhaskara, as equações de segundo grau. Vai facilitar a minha vida. Exatamente, daí ele tem a compreensão. Então, grande parte dos conteúdos matemáticos são aplicáveis, sim. Agora, há conteúdos que não. Se nós pensarmos... Mas mais do que isso, né, Justina? Que é a questão do raciocínio lógico. Perfeito. Que você ainda não vai usar ângulo para falar em muitas situações da vida, mas você vai desenvolver com esses conceitos matemáticos. Acho que assim, é por aí que as pessoas acabam criando, não, mas eu não vou usar nunca isso na vida. Mas para ler um texto adequadamente, você tem que ter lógica. Tem que ter raciocínio lógico. Tem que ter raciocínio lógico. Até para escrever um texto, para fazer uma entrevista, para participar de qualquer sessão, a gente é muito mais matemático do que a gente pensa. Exatamente. Né? A sequência, você precisa ter esse raciocínio bem desenvolvido, e a matemática favorece muito isso, os problemas e tudo. Um outro modelo até que poderia te colocar assim, né, da questão da aplicação, né, potenciação. Vamos pensar em potenciação. O que é um 3 ao quadrado? É um quadrado que tem lado 3, então é 3 ao quadrado, pensar em potência. O que seria 3 ao cubo? É eu pensar num cubo que tenha 3 dimensões, então elevado a 3, que é largura, comprimento e altura. Então 3 ao cubo. E o que seria 3 à quarta potência? 3 à quinta potência? Não temos uma aplicação no nosso mundo tridimensional. Mas eu vou deixar de trabalhar o raciocínio lógico que envolve isso? Não. Então, o que eu vou trabalhar com o meu aluno? No quadrado, 3 ao quadrado, eu mostro um quadrado. 3 ao cubo, 3 dimensões. Eu digo para o aluno, funciona no quadrado ou funciona no cubo? E se fosse quarta dimensão, como é que seria? E se fosse quinta dimensão? Então, eu vou desenvolver todas as propriedades matemáticas, levantando essas possibilidades a partir do concreto. Então, eu acho que facilitaria, e você devolve uma série de raciocínios matemáticos fundamentais, até para ampliar na questão da tecnologia, as pesquisas matemáticas, né? Porque até para dirigir tem que ter noção lógica, né? Espacial, senão não dirige, né? Com certeza. Bom, nós estamos entrevistando, estamos chegando ao final, a professora Justina Motter, mestre de educação, professora de matemática, e falando bastante aqui de conceitos matemáticos. Mas o fundamental, e eu gostaria de passar para a professora terminar, é assim, perceba, nós somos muito mais números do que letras, é isso? Hoje, no mundo tecnológico que vivemos, né, o número e os raciocínios e a matemática está presente o tempo todo e não tem como fugir, não tem como... Mas é verdade que eu falei, nós somos mais números do que letras? Eu acredito que é, até tem um texto a jeito de viver do mundo. Exatamente, até tem um texto que diz que nós somos número. Porque se você pensar, você vai em qualquer lugar para entrar num prédio, eles pedem o número da tua identidade. Você vai entrar num hotel para se hospedar, você tem que dar o teu CPF. Você vai fazer um imposto de renda, você é cadastrado em cima do teu CPF e de um número de inscrição. Você vai se inscrever numa escola, você tem um número de inscrição. E se você não cuidar... Número do telefone. Número de telefone, isso é... Se você é localizado e é o tempo todo pensado em termos de número. E isso hoje mais do que nunca, né? Porque a tecnologia é uma senha, é tudo que você vai colocar, é uma sequência lógica, né? de letras e números que vai dar a tua senha. Existe uma sequência que você cria. Que é lógico. Que é lógico. E que é matemático. Mesmo que você coloque só letras dentro daquela sequência, existe um raciocínio matemático, né? Daquela sequência. Então, nós somos matemática. Muito bem. Somos mais letras do que números. Ou, como diz a professora, números, mas tudo bem. Não, mas não podemos ser números para sempre, né? Não, eu tenho que... virar gente uma vez ou outra. Bom, gente, muito obrigado aí pela audiência. Nós falamos com a professora em relação à matemática, e acho que realmente é um assunto que as pessoas não gostam porque não entendem, que a vida é muito matemática, é muito lógica, a gente precisa de lógica para viver. E talvez se começarmos a olhar assim, e mostrar para as crianças assim, talvez na próxima geração ninguém tenha medo de matemática, né? Porque, como eu costumo dizer, a matemática é a única ciência exata, né? Não tem jeito de ser diferente, é certo ou errado. As outras ciências ainda são mais discutíveis, né? Obrigado, professora, pela sua presença aqui. Obrigada. Obrigado você que está em casa. Até domingo que vem com mais um Educa Brasil, o nosso encontro com a educação. Até lá.
Quer mergulhar num mundo de vantagens e emoções? Corra assinar a TVA. A adesão é grátis. Na TVA você vai se emocionar com mais de 60 canais para você e sua família. Aqui você tem esporte, diversão, adrenalina, drama e muita ação. E o melhor, pacotes a partir de R$19,90. Assine a TVA agora mesmo e tenha a melhor programação pelo melhor preço. Assine a TVA agora. 3074-8383. TVA, muito mais para você.